Olá, bem-vindos, Evolução 98. Eu sou Fabíola Gonzalez, ao meu lado é Clay Gonzalez, meu companheiro de vida e de podcast. E hoje, o episódio de hoje, nós iremos conversar sobre do diagnóstico ao pódio. E hoje, um bate-papo repleto de insights sobre recuperação, sobre desempenho, sobre performance e sobre também, que não pode faltar, gestão. E hoje, nós temos o prazer de ter aqui um ilustre especialista da área, Dr. Tiago Menescal, mestre, grande especialista da medicina esportiva, ortopedista, proprietário de clínica de sucesso. Seja bem-vindo, Dr. Tiago, meu amigo. Muito obrigado a vocês, Eclair, Fabi. Para mim é uma grande honra estar aqui junto de amigos que considero bastante, amigos que fizeram parte da nossa trajetória, né, nosso começo. Com certeza a nossa história de sucesso começou junto com vocês. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo contribuir um pouquinho aqui com esse bate-papo gostoso. Ok, doutor Tiago. Vamos começar com uma preocupação de todo atleta. Todo atleta tem essa preocupação, lesão. Legal. Quais são os tipos de lesões suscetíveis mais a atletas de alto rendimento? Quais são na sua opinião, aquelas que têm mais demora na questão de reabilitar, de procedimento, e aquelas que muitas vezes são negligenciadas? Então vamos lá. O atleta de alto rendimento, ele está ele está no fio da navalha, a gente diz, né? Entre o pódio, entre o título e entre a lesão, porque ele está no seu limite. É diferente do atleta recreativo de final de semana, que é o mais comum no nosso consultório. O atleta de alta performance, o atleta profissional, ele normalmente já tem uma consciência maior de que ele precisa, além de ajustar a carga de treino dele, ele precisa recuperar. Muitos têm a consciência que ele precisa descansar, que às vezes é negligenciado essa parte, né? A gente sabe que o descanso é fundamental para evitar lesões e ele precisa se alimentar. Esse é o tripé para que a gente diminua o risco de lesão. Fazendo tudo isso, ele está isento do risco de lesão? Não, porque é que nem eu disse, ele está muito no limite entre o pódio e a lesão. Esses atletas, o mais comum são dois mecanismos de lesão. As lesões traumáticas, né, que são as pancadas, as fraturas, as lesões ligamentares, entorses, né, de joelho, LCA, lesões ligamentares de tornozelo, filo talar anterior, e as lesões por sobrecarga. Por sobrecarga nós destacamos as tendinopatias, às vezes até as lesões musculares, às vezes até de forma aguda, mas às vezes também as lesões musculares por sobrecarga, né? Aquela musculatura, a gente vê que o lactato desse paciente já está bem alterado, CPK bem alterado, que é quando o médico às vezes até veta, o paciente tem até condição de jogo, mas às vezes veta do esporte, porque sabe que determinado jogo pode ele estar mais suscetível a ter uma lesão aguda, uma lesão muscular. Então, através de exames laboratoriais, uma anamnese, investigando o histórico desse paciente, a gente pode dar um prognóstico para ele, né? Se ele está mais suscetível ou não a uma lesão muscular. E dentro das lesões por sobrecarga existem também, né, as canelites, as fascites plantares, as condromalácias, que são sobrecarga das articulações por esse excesso de esforço físico. Então, eu classificaria com essas duas principais tipos de lesões no atleta profissional. E aí entra aquela situação, né, doutor? Muitas vezes o clube, a instituição paga um salário alto para aquele atleta e de repente você vetá-lo de uma competição, de uma partida, de um jogo. É difícil. É difícil. É uma queda de braço um pouquinho complicada, né? Exato, é porque vai além do lado técnico, né? Existe toda a parte comercial, a parte de marketing, a parte de investimento, patrocinadores, sim, que fazem um investimento muito grande para que um atleta, teoricamente, sem lesão, até então, a gente afastar. Então, cabe a coordenação, né? A coordenação médica, técnica e diretoria sentar e traçar o melhor para o clube. A torcida vai dizer, poxa, mas o jogador tá bem, o jogador não tá machucado. Mas não é que ele tá machucado, ele tá para machucar. Ele tá para machucar. Às vezes eu gosto muito de usar essa frase.
Às vezes é importante nós darmos um passo para trás para dar 2 para frente. Dar o Né? salto, Não, né? não olhar apenas o imediato, né? Aqui, o agora. Entender que uma temporada longa, às vezes o jogo não é tão importante assim. Às vezes a gente tem uma margem, né? Sei lá, às vezes o clube abriu uma margem que pode poupar algum jogador. Eu penso o seguinte, por que não? Né? A gente tem que ser estratégico. Com certeza. Doutor, indo por essa vertente aí da questão do imediatismo, lógico, você é um especialista da área da medicina esportiva. Como é que você vê a infiltração? A infiltração, ela é importante. Sim. Então, assim, logicamente, né? Qual a sua importância, quais os seus cuidados? Isso aí também não deve ser usado de forma indiscriminada como a solução para tudo. Exato. Né? Então, como é que... Não, uma infiltração é uma ferramenta muito importante para a gente tirar o quadro agudo de dor do paciente. Então, você é fisioterapeuta. Isso. Uma coisa é você começar um trabalho de fisioterapia com o paciente morrendo de dor, ele não consegue executar nenhum movimento, e você começar um trabalho nesse quadro. Outra coisa, eu te entregar um paciente que eu já tirei daquele quadro agudo de dor, ele ainda sente um pouco, mas você já começa a fazer um trabalho ali de equilíbrio, um trabalho ali de coordenação motor, um trabalho até de analgesia, controle motor. Então, a gente, médico, a gente consegue fazer com que o trabalho do fisioterapeuta seja muito mais efetivo e encurtando o processo. Esse é o nosso papel. Então, assim, eu acho que a infiltração tem o seu valor, tá? Grande. Quando a gente pensa em infiltração também, por que eu acho que tem essa demonização da infiltração? Porque pensa muito na infiltração só o paciente que não tem condição de jogo, e aí eu infiltro esse paciente, um joelho, um tornozelo, para ele ter condição de jogo. E aí ele não faz a fisioterapia, ele apenas joga, quando acaba o efeito da infiltração, ele está pior. Está pior. Então isso sim é um quadro vicioso. No final da carreira, quem aconteceu isso foi o Rafael Nadal. Ele tem um problema seríssimo no pé e no tornozelo. E ele falou que todo jogo ele só conseguia jogar mediante 8 infiltrações no tornozelo dele. Isso, pensando a médio e longo prazo, é péssimo. Só que aí entra aquela outra questão que você falou. O cara é famoso, o cara tem contratos importantes para serem cumpridos, o cara está disputando o seu melhor de todos os tempos. Então ele põe na balança. Né? O que é mais importante para mim? Né? Minha carreira, meus contratos, o momento, o campeonato ou a saúde do meu pé? Naquele momento ele achou que seria estar em jogo. E foi isso que ele seguiu. Até chegar um momento que ele falou, não dá mais para mim. Preciso abandonar as quadras, eu não consigo mais. Doutor, voltando aí nessa infiltração, só uma dúvida. Tem alguma data limite, por exemplo, uma idade limite, na verdade, que a pessoa possa começar nesse processo de infiltração? Não, pode completar. Porque, assim, a gente observa muito, a gente já vem conversando sobre isso, nesses campeonatos mesmo, assim, de base, que a gente vê sub-15, sub-13, a gente vê muito desses atletas pequenos, atleta né, adolescentes. Sub-12, sub-13, sendo infiltrado de forma geral. Geral. E aí uma das dúvidas que foram colocadas para a gente é: tem uma data limite? Tem algum tratamento pós? Tem alguma coisa que possa vir a prejudicar a curto, a médio, a longo prazo esse jovem adolescente? Com certeza, né? Uma criança, né? De 11, 12, 13 anos, provavelmente ele está tendo essas lesões por sobrecarga de treino, né? Ele está deixando de ser um negócio recreacional, um negócio que vai ajudar na vida adulta dele, e já desde cedo sofrendo com lesões. Então isso com certeza é prejudicial. Então eu não falo que tem uma data limite, mas quanto mais precoce você começa já a infiltrar uma criança, provavelmente ele vai ter sequelas aí no futuro. Né? Se uma criança com 11 anos que tem a capacidade de regeneração, de remodelação absurda, muito maior do que um paciente de 30, de 40. Já está precisando já ser submetido a isso, com certeza ele vai sofrer isso no futuro. Lá na frente. Né? Então não é que é proibido, né? Não é proibido infiltrar uma criança, né? Mas a gente não recomenda critérios, né? Analisar, ver se a criança não está sobrecarregando demais, tira ela um pouco de jogo, de treino. Né? Eu acho que é bom senso. Com certeza. E respeitar, né? Respeitar o momento da criança, da informação, que é um momento ali tão importante, com certeza. Para a formação estrutural óssea dela. Com certeza.
Aqui nós temos uma pergunta do Dr. David. Vamos lá, esse eu conheço. Dr. David, grande Dr. Esse é David. bom. Grande abraço. Aí é gente nossa. Ele quer saber o seguinte: de que forma as disfunções, de forma geral, cognitivas, emocionais e comportamentais podem interferir na vida do atleta? Olha, eu vejo muito no meu consultório essas disfunções interferirem muito em qualidade de vida. Porque hoje o que nós mais observamos, cara, eu digo que 70% do meu consultório de ortopedia, algum grau de dor tem a ver com disfunção emocional, ansiedade, depressão. E a dor, a lesão, é mais um mecanismo que o nosso corpo gera para que você trate, né? Já é mais uma manifestação clínica daquele quadro mental, neurológico. Então é muito comum a somatização da dor, né? Paciente que às vezes tem uma protrusão discal, né? Que não é nada de grave, mas tem um quadro de dor tão exacerbado que ele acha que ele precisa operar, que ele acha que ele precisa fazer algum tratamento que ainda não foi feito, quando na verdade a gente pode ajudar na questão ortopédica, mas ele com certeza precisa fazer um trabalho de terapia, né? Com certeza. E uma coisa que eu observei que depois do Covid, cara, esse quadro aumentou cada vez mais, só que uma facilidade que eu tenho hoje é para indicar. Antes, quando eu percebi esse perfil comportamental no paciente com lesão, paciente com dor crônica, quando eu indicava o paciente passar com um psicólogo, um psiquiatra, o paciente às vezes não aceitava, porque ele achava que, sei lá, estava chamando ele de doido, estava Verdade. querendo dizer que ele tinha algum problema psicológico. Que pejorativo antigo, né? Que nós trazíamos conosco. Até a forma de ofender, né? Sim. Você precisa de um psiquiatra, você precisa de um psicólogo. Isso. É uma ofensa. Isso. E depois do Covid, eu observei na minha prática de consultório que hoje a indicação para um terapeuta, para um psicólogo, para um psiquiatra é mais fácil. As pessoas entendem que na vida, para a gente ter não só resultado atlético, mas qualidade de vida, seja familiar, laboral, esportivo, a terapia pode ajudar, cara. Com certeza. Então, assim, tem muito a ver, né? A gente entende perfeitamente que componente emocional, cognitivo, interfere diretamente nos mecanismos de dor, pode propiciar o aumento de lesões, descompensações musculares. Sim. Né? O paciente que tem ansiedade, né? Começa a perder o padrão de marcha dele, de corrida dele. Então, eu acho importante essa avaliação multidisciplinar para a gente ser efetivo no tratamento. E até na fisioterapia mesmo, hoje o fisioterapeuta moderno, ele trabalha muito dessa forma, dá o top-down, o biopsicossocial o tempo todo presente no nosso consultório. Ainda mais vocês, que com 1 hora com sessão com o paciente. Pois é, exatamente. Você tem que ser um pouco psicólogo. Às vezes, contato 5 vezes por semana, às vezes 7 vezes por semana. Exato. Então, Exato. Às vezes a gente com meia hora no consultório a gente já percebe isso e já começa a nossa abordagem já nesse lado psicomental. Isso. Imagina vocês que estão, como você falou, às vezes 5 vezes na semana, 1 hora por dia. E aí tem as oscilações de humor, tem Exato. E Essa vivenciando problemas familiares também, Sim, né? sim, As sim. dinâmicas toda da rotina do paciente. Com certeza, com certeza. Isso a gente tem muitos trabalhos, estudos que mostram que está intimamente relacionado, não tenha dúvida. Com certeza. Agora, doutor Tiago, foi uma pergunta do doutor Bruno Souza. Bruno Souza, doutor Bruno Souza. Só tem amigo. Grande Só abraço. pergunta de amigos. Abraço, doutor Bruno. Como lidar com a genética ruim? Existe esse tal genética ruim? Existe. Todos nós, quando nascemos, recebemos uma fita genética que isso a gente não tem como mudar. Porém, o que eu falo muito, a gente não é refém da nossa genética. Então, por exemplo, um paciente que é endomorfo, ele tem toda a probabilidade genética de ser obeso. Mas estilo de vida, né? A pessoa se adequando, né? Uma vida saudável, tendo um ambiente favorável, estimulando uma alimentação saudável, estimulando a prática regular de exercício. Esse paciente provavelmente não vai ser obeso. Por quê? Porque ele começa a mudar a genética dele, é o que nós chamamos de epigenética. Ele tem todos os genes traçados,
Só que não necessariamente esses genes vão ser manifestados ou não na vida dele. Ou pode ser que esses genes sejam manifestados em uma fase mais tardia. Então, por exemplo, um paciente que tem a genética para ser diabético. Você tem a genética para ser diabético, mas seu hábito de vida pode retardar isso, ou às vezes até silenciar. Então, se você não se cuidar, uma pessoa que tem, por exemplo, uma genética para o diabetes, ele pode desenvolver essa doença com 40 anos. Agora, ele se cuidando, tendo uma alimentação regrada, pobre em alimentos industrializados, pobre em açúcar, fazendo regularmente atividade física, pode ser que essa manifestação da doença dele se dê com 70 anos, 75 anos. E ele vai ganhar esses 30 anos com qualidade de vida. Leva uma vida inteira. Então, ele tem uma vida inteira, pode até ser que ele morra de outra coisa. Sim. Então, assim, a gente não é refém, a genética existe, mas nós não somos reféns da genética. É muito fácil culpar. Ah, não, eu sou assim porque minha genética, porque Deus quis. É muito Isso fácil. é bem fácil. É bem fácil, Zona de né? conforto. Sempre zona de conforto, não preciso mudar. Isso aqui eu sou desse jeito porque foi determinado. Eu não acredito nisso. Né? Eu acredito que, apesar da nossa genética poder ser favorável ou desfavorável, cabe a nós mudarmos nosso padrão de comportamento para fazer com que a parte favorável se exacerba e a parte desfavorável se silencie. É isso que eu acredito. Perfeito. Doutor Tiago, vamos agora falar de uma terapia que eu particularmente eu gosto, mas nós ouvimos algumas coisas, prós e contras. Quero saber do meu doutor. Terapia por onda de choque. Terapia por onda de choque é um tratamento para lesões musculoesqueléticas, muito, muito falado. Gostaria de saber do meu amigo um pouquinho qual a sua experiência vasta. Cara, eu acho que eu sou o ortopedista aqui que mais utiliza essa técnica. Eu desconheço alguém que faz mais do que eu, né? Antigamente, nós acreditávamos muito em terapias por onda de choque em determinadas patologias, né? Sim. Como pseudartrose, que é não consolidação da fratura, tendinites calcárias, né? Que é a calcificação do tendão, que a onda de choque promove uma liberação dessa calcificação, fazendo com que esse cálculo seja reabsorvido. Alguns casos de fascite plantar, né? Que a face a gente sabe que tem pouca vascularização, é difícil o tratamento. E com a onda de choque ali a gente estimula um processo tanto de sinalização quanto de neovascularização, ajudando aquela fibra, aquele tecido a se renovar. Mas com os estudos atuais a gente viu que a gama de tratamentos é muito maior. Então hoje, praticamente todos os casos de lesões musculoesqueléticas, dores crônicas, a gente pode associar na nossa terapêutica as ondas de choque. O que são ondas de choque para quem não sabe, para quem não conhece? É um aparelho que emite ondas acústicas, ondas de alta intensidade. É diferente das ondas que, por exemplo, TENS, que normalmente os fisioterapeutas usam, né? Que é muito bom também, só que o comprimento de onda da onda de choque é muito maior do que o comprimento de onda do TENS. Então, esse choque de alta intensidade faz um desequilíbrio ali das estruturas, aquela estrutura que está inflamada. Esse desequilíbrio de estruturas promove uma nova inflamação para que aquela lesão que é crônica se agudize e aí você estimular o próprio sistema imunológico daquele paciente a começar um processo de reparo tecidual. Então, é uma ferramenta muito importante. Potente. E, além disso, ela também faz sinalização celular para correr um processo que a gente chama de angiogênese, ou seja, chegar mais sangue, vascularização, nutrientes para aquele tendão que está inflamado. Consequentemente, eu faço uma sinalização celular para o seu sistema imunológico atuar no local e começo a aportar mais nutrientes. É tudo que um tendão, um músculo, um osso precisa para que consolide, para que regenere, para que volte a funcionar de forma fisiológica. Muitas vezes eu até indico para alguns pacientes, terapia por onda de choque. Eu já fiz. Eu digo, já fez? Como é que é? Não, como é que é? Coloca os eletrodos e tal, aí é o choquinho. Digo, no meu consultório também. Esse é outro. Aí eu falo assim, eu já fiz. Eu falo assim, com quem que você fez? Com o meu fisioterapeuta. Eu falo assim, e como é que foi? Eu
Você botou os eletrodos, Isso. tomei um choquinho. Aí tudo isso que eu tô falando aqui eu explico. Eu falo, não, isso que você fez é muito bom, também é TENS, né? É um outro sistema também de regeneração, só que é diferente. Esse que a gente está propondo aqui é um choque mecânico, né? Não é choque elétrico. Eu costumo até para ficar fácil o entendimento, eu falo, ó, vai passar no seu tecido aqui uma turbina de avião. Entendeu? Então vai dar uma sacudida aqui nas estruturas para que você fique bom. Para fácil entendimento, né? Não adianta ser muito científico para quem é o mais didático possível. Didático. Então eu procuro sempre fazer essa analogia. É uma turbina de avião que vai passar agora no seu joelho, no seu ombro, no seu quadril. E isso vai fazer com que ajude no processo de recuperação. E aí, falando também da infiltração, eu sou um cara que eu gosto muito de associar técnicas, sabe? Sim. Cluster, né? Isso. Eu sou um cara que gosto muito de fazer isso, cara. Então, em várias patologias, eu gosto de fazer, por exemplo, uma infiltração para já dar uma melhorada naquela dor e uma onda de choque para promover um processo de regeneração. E aí entrego para o fisioterapeuta. Já entrego o paciente, como se diz, mastigado. Pronto para ele trabalhar a parte de cinesioterapia. Cara, trabalha agora a parte motora aí. Pode jogar duro, tranquilo, sem medo, sem pena. Excelente. Eu faço muito essas associações. Eu adoro. Que legal. Tenho muita experiência com isso. E eu acho que sou o médico aqui em São Luís que mais tem experiência com onda de choque. E eu acredito que seja o pioneiro. Eu acredito também que seja o pioneiro. Eu acredito. Eu não lembro de ninguém. Pelo contrário, muitos colegas falavam mal quando eu adquiri o aparelho e comecei a fazer. Hoje, praticamente, várias clínicas já tem. Eu me lembro. Doutor Tiago, stalkeando o seu Insta, como eu faço sempre, paquerando as suas meninas. Que por sinal... Gostou do Insta ou não? Tem as bebezinhas lá que ela fica me pedindo. Eu vi uma vez no seu post que na sua época, da sua adolescência, o senhor tinha um sobrepeso, né? Sim, sobrepeso não, obesidade. Você foi boazinha comigo. Nas nossas conversas lá na Performance, você me falava, não, rapaz, já fui... Eu achava, não. Tá exagerando, né? Tá exagerando. Não, quando eu vi... Eu era grande. Inclusive, aquela postagem é maravilhosa. É maravilhosa. É impressionante, cara, como aquela postagem gerou engajamento das pessoas, cara. As pessoas acham que para você ser saudável, para você ter um corpo legal, é muito o que você comentou, o Fabi, que é genético. Elas acham que você é um super-herói, você já nasceu pronto. E aí quando elas veem aquela postagem, falam, cara, você também era gordinho, cara. Eu não acredito, eu achei que você já era assim, já nasci pronto, né? Então, essa postagem foi muito legal mesmo. As pessoas comentam comigo na academia, falam, mostram. Às vezes eu tô na academia, um cara que tem um amigo gordo, falou, vem cá, esse cara que foi maior que você. Isso, exatamente, com 14 anos ali, né? Era 14. Foi um número que me marcou, cara. 14 anos, 114 quilos. Isso aí me marcou, não esqueço. Então, a partir daquele momento, cara, com 14, caiu uma ficha, cara, não é possível. Eu preciso dar um jeito na minha vida, cara. Senão eu vou ficar de que tamanho, velho? Pesar 150, 200, eu vou pra quanto? Eu pensei isso mesmo. Com 14, eu tô pensando 114. Eu vou chegar até onde? Eu vou continuar desse jeito ou eu vou mudar? Cara, eu vou mudar, não quero ser gigante. Com certeza. E aí, continuando, né, eu olhando, eu verifiquei que isso é um problema muito comum, né? E principalmente um problema na cabecinha dos atletas, que 14 anos eles ficam nessa preocupação de engordar, emagrecer. Aí começam a fazer alguns tipos de atividades físicas meio alocadas, um tipo de regimes muito restritivos. Aí começam a apelar pela questão hormonal também. As canetinhas hoje, né? As canetinhas de emagrecimento. Exatamente. Aí eu queria ouvir do senhor, e que o senhor contasse seu testemunho aqui, contasse suas experiências, como é que a gente pode estar trabalhando a cabecinha dessas pessoas. Porque normalmente é como você falou, né, Thiago? O pessoal pensa, não, é um super-herói que já tem um gene, já tem um gene pronto. Não, ele gosta de fazer isso. Ele gosta. E uma vez eu gosto de acordar às 5 horas da manhã. Isso, exatamente. No frio, na cobertinha, é tão ruim, né? Pois é, pô. O cara passou o dia todo atendendo, operando, aí final do dia tem um podcast aqui ainda chateando, perturbando, aí o cara sai daqui e vai malhar. Eu falo muito isso, as pessoas querem o sucesso, mas não querem pagar o preço do sucesso. Exatamente. Verdade. Físico é a mesma coisa, parece até um contrassenso, né? Hoje a gente tem muita informação disponível,
tem muito recurso para ser utilizado. Hoje nós temos as melhores classes de medicações para o processo de emagrecimento. Hoje os médicos, nutricionistas, têm muita capacidade e propriedade para ajudar no processo de emagrecimento. Toda esquina praticamente tem uma academia, diferente de 15, 20 anos atrás. E é um contrassenso. A gente vive numa epidemia de obesidade. Sim. Se você for sair à noite e olhar ao seu redor, você vai ver que mais de 60% da população está acima do peso. Você olhar ali. No seu ambiente de trabalho, a mesma coisa. E por que isso? Por que isso acontece? Por que a gente vive nessa epidemia? Porque a gente vive hoje numa sociedade que a gente tem muito fácil acesso a alimentos com muito valor calórico e baixa propriedade nutricional. Então é muito comum, quando você for no supermercado, dar uma olhada no carrinho das pessoas. Cara, as pessoas só compram besteira, cara. É verdade. É só industrializado, não compra carne, não compra arroz, não compra salada, não compra fruta. É só pacote. É impressionante, cara. Verdade. Eu dificilmente vejo um carrinho que tem comida. É só pacote. Isso é verdade. Então a gente vive num ambiente obesogênico, né? Os pacotes industrializados são muito palatáveis. E muitas vezes se justifica pela praticidade, né? Praticidade, falta de tempo. Falta né? de tempo. E não- Aplicativos, né? iFood. Pô, é muito Sim, fácil. com Chegar em certeza. casa, depois do podcast, trabalhei o dia todo, cansado. Cara, deixa eu pedir um Gostoso. hambúrguer. É. Deixa eu pedir um Eu hambúrguer. mereço. Do que ir fazer um arroz, Sim. fazer um frango, fritar um ovo. Né? É mais fácil, é mais cômodo. Então juntou as duas coisas. Juntou a questão do paladar, né? Alimentos altamente palatáveis, só que com alta densidade calórica e pobre em nutrientes. Sim. E a questão da facilidade. Né? A pessoa hoje não sai para... Você quer comer alguma coisa, você não vai sair, andar um pouquinho para ir num restaurante. Você vai pedir. Vai pedir. Né? E provavelmente comida de restaurante é comida rica em sal, rica em gordura, vai fazer com que você engorde. Então é difícil. A gente, apesar de todo o recurso que nós temos para controlar a obesidade, a gente tem uma epidemia de obesidade. E como que a gente controla isso? Como é que a gente muda esse padrão? Na minha experiência, eu entendo que, apesar de, teoricamente, a pessoa só fazer dieta, ela consegue emagrecer, porque tem isso também. A matemática do emagrecimento, manutenção de massa magra, é injusta. Por quê? Porque os alimentos, as pessoas subestimam muito a caloria dos alimentos e superestimam muito o treino. Então a pessoa come muito e fala, vou fazer um treininho aqui para compensar. Ela engordou. Isso. Na verdade, o pensamento precisa ser o oposto. Ela precisa fazer dieta. E como é que ela mantém-se fazendo dieta? Com disciplina de treino, cara. O que a gente entende? Quando a gente treina, a gente libera uma série de neurotransmissores, como dopamina, serotonina, endorfina, que vão fazer com que o seu psicológico fique mais equilibrado para você não descontar a sua raiva, a sua frustração, a sua ansiedade na comida, que é o que acontece com a maior parte das pessoas. Qualquer situação de variação, a pessoa desconta aquela situação, aquele momento na comida. Então, o que eu observo na minha prática? Dificilmente a pessoa que não entende que a disciplina do treinamento precisa estar inserida na sua rotina, ela não consegue emagrecer e manter-se magra. Ela emagrece por um tempo, faz uma dieta restritiva, para de comer, usa uma canetinha, um Ozempic, agora Sim. o Monjaro que está na moda, fica 2 moda meses sem comer, e o que acontece? Ela vai ter reganho de peso. E talvez até pior. Porque o que acontece? Quando a pessoa simplesmente para de comer ou tem uma restrição calórica muito grande, ela perde 5, 6, 7 quilos no mês. Só que boa parte desse peso, 4, 5 quilos, foram de músculo. Isso. Então, metabolicamente, ela está pior. E aí, quando ela para de usar a medicação, o que acontece? Ela aciona novamente os mecanismos de fome e ela volta a comer novamente, ela vai ter esse reganho desses 5, 6, 7 quilos que ela perdeu. Só que ela não vai reganhar aqueles 5 quilos de músculo que ela perdeu. músculo mais. Aí já vai ser Ela vai massa voltar com gorda. aqueles 5, 6, 7 quilos de gordura. Então, ou seja, ela está obesa e sarcopênica. O quadro fica cada vez pior. Com certeza. Então, por isso, esse papel nosso médico, nutricionista,
para mostrar para a pessoa que emagrecer e manter-se magro é um processo. Ela precisa entender que ela precisa ser inserida no esporte. Qual esporte? Você pode me perguntar, qual que é o melhor esporte para emagrecer? Não existe melhor esporte. Existe o esporte que é mais fácil a adesão. Então, se para a pessoa faz mais sentido correr, cara, começa a correr. Começa a correr regularmente. Se faz mais sentido jogar futebol, vai jogar futebol, vai fazer musculação. Saia dessa fase de sedentarismo, porque isso com certeza, ela não vai ter qualidade de vida. Ela vai engordar, ela vai começar a ter doenças, ela vai começar a ter dores articulares sendo sedentária. Com certeza. Isso daí é um fato. E vai entrar em ciclo. Né? Vai entrar em ciclo vicioso. Com certeza. Que não vai conseguir dormir bem. Aí você não dormir bem, você já libera alguns neurotransmissores que vão fazer com que você tenha mais compulsão no outro dia. E geralmente essa compulsão muito aliada a doce. Você pode ver que pessoa que dorme mal, cara, são pessoas que no outro dia estão sedentas por doce. Impressionante. Para quem tem problema de dor crônica também. Dor crônica. Aí a dor, a gente sabe que o mecanismo do sono, às vezes a pessoa fala, doutor, como é que eu aumento minha imunidade? Essa pergunta é muito comum no consultório. A principal medida comportamental para você melhorar a sua imunidade, cara, é dormir bem. É ter higiene do sono. É você entender que a partir das 9 horas, evitar ficar com o celular no rosto, evitar ficar assistindo série até tarde, ficar com o computador em frente ao seu rosto. Começar a ter um ambiente mais escuro, mais calmo, mais tranquilo, fazer uma ingesta calórica mais leve também. Eu gosto muito do hábito de leitura. O horário que eu gosto de ler é à noite. Luz do abajur bem mais suave. Começo a ler, cara, com 15 minutos eu já estou pregado. Já foi. No outro dia você acorda recuperado. Então, dormir bem faz parte para melhorar, ajudar no emagrecimento, melhorar na dor crônica, diminuir risco de lesão, melhorar a compulsão por alimentos, consequentemente, melhorar o processo de emagrecimento. É isso. Fazer igual um amigo meu. Uau! Quanta informação maravilhosa. Quanta informação boa. Eu estou aqui. Imagina, eu sei disso. Alucinada. Caindo fichas. Exatamente. Principalmente essa de dormir no silêncio. Entendedores entenderão. Ele só dorme com fone de ouvido, ouvindo. Isso daí, cara, eu até converso muito com o Tairon, meu sócio, né? Sim, o tempo todo também com fone. Grande abraço, Taironzão. Esse hábito de ficar o tempo todo, cara, com fone, sem desconectar, cara, você não faz com que o seu cérebro descanse. Você tá o tempo todo recebendo informação, cara. É o tempo todo informação. A gente precisa desacelerar também. Eu tive esse costume. Sempre dormia com a televisão ligada. Tanto é que eu dormia, aí antigamente eu deixava num canal que não saísse do ar. Normalmente era... Porque senão saiu do ar, né? Senão saiu do ar, antigamente ficava saiu do ar. aquelas coresinhas lá. Ou começava a chamuscar, fazer aquela chuvinha, né? Ou então ficava colorido. Aí eu deixava numa emissora que já ficava a noite toda. Aí, meu amigo, aí entrava Telecurso 2000, Telecurso disso, Telecurso daquilo. No outro dia saía tudo. Ele falou 2000, mas que nada. 1978, por aí. Aquelas coisas. Então, eu trouxe esse mau costume. Aí, quando casei com ela sempre foi acostumada a dormir no silêncio e no escuro. Eu digo, vixe, rapaz, a gente vai ter que equacionar isso aí. Eu gosto de um pouquinho de claridade, eu não gosto de muito escuro. Aí você foi pro fone. Exatamente. Aí a gente se equacionou. Mas eu tô fazendo o desmame. Eu venho fazendo o desmame. Mas eu acho que, desculpa, a principal medida para você ir largando o fone, largando a televisão, cara, começa a ter o hábito de ler livro, artigo, né? Vai ver que você cansado, você capota. Normalmente, é um hábito que eu tenho, normalmente eu leio de manhã. Porque de manhã você capta melhor. A captação pra você aprender, melhor. Isso Para você aprender, você está descansado. Se o intuito eu quero absorver ao máximo esse artigo, esse livro, com certeza, a hora que você acorda, tá cheio de energia ali, a captação ali do conteúdo que você está lendo é muito melhor. Certeza. O objetivo de ler à noite é induzir o sono. O objetivo é diferente. Dá essa tranquilizada. Você já está cansado, você começa a ler, em 15 minutos você capotou, cara. Tiagão, vamos falar um pouquinho agora sobre gestão de clínica. Vamos lá. Isso daí agora é minha nova paixão, cara. Isso, exatamente. Gestão de clínica e resolução de problemas. Adoro! Então, Tiagão, quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início? O início
Depois, hoje em dia, quem olha, não. Tá tudo Tá lindo. tudo bem. Só vão mudando os desafios, Só são vão maiores. É igual filho, né? Só vai mudando. Quais foram assim, seus maiores desafios no início? Hoje que seja, vamos lá. E agora, completando, me veio agora. E como foi essa mudança de pensamento? Vou montar uma clínica, quero minha clínica assim. Já tinha experiências com gestão? Completando essa pergunta dele. Uhum. Bom, no início, o maior desafio é a inexperiência. Né? Um mundo novo, um mundo que a gente não aprendeu em faculdade, um mundo que ninguém me ensinou ao longo da minha jornada. E eu não fiz pós em gestão, não fiz MBA. Então, tudo era novidade ali para a gente. Né? A gente acreditava muito na nossa capacidade técnica. Ter a Natália ao meu lado sempre foi um ponto muito importante na minha vida, porque ela sempre foi uma mulher muito organizada, uma mulher muito disciplinada, e eu sempre fui o cara mais incisivo, o cara de dar cara a tapa, fazer as coisas acontecerem. Então, ter ela junto comigo me facilitou, sem dúvida, no processo. E a nossa visão de que eu sempre tive a vontade, sempre me visualizei atendendo numa clínica particular e tendo pacientes que sempre tivessem comigo nessa jornada, né? Pacientes que vão se tornando amigos. Eu sempre quis isso. Então, uma grande vantagem nossa é que, como eu tive essa visão muito clara na minha mente, eu nunca pensei em desistir, cara. Porque o que é o grande problema das pessoas que estão começando? Elas vão ver que é um mundo obscuro e é muito difícil. Sim. Que vão ter diversas adversidades. Né? Vai ter muitas adversidades. E se a pessoa não tem claro que ela quer vencer, que ela tem capacidade para isso, ela vai acabar desistindo no processo. Porque tudo é favorável para que ela desista. Né? E a maior parte das pessoas desistem. Então, assim, eu por ter essa visão, sempre sonhar em ter um consultório particular, ter uma clientela, pacientes, como eu disse, amigos, nunca passou pela minha cabeça desistir. Eu sempre procurei, com a minha inexperiência, ver o que eu preciso melhorar para começar a dar certo. Então, preciso melhorar o marketing? Beleza, deixa eu estudar marketing aqui, como é que faz? Isso. Preciso estudar mais pessoas? Deixa eu estudar, eu não sabia nada de pessoas, né? Hoje o que eu mais estudo é comportamento humano. Por quê? Porque hoje, se perguntar hoje para você, qual que é o seu maior desafio? É lidar com pessoas. Com certeza. Né? Hoje é o meu maior desafio, gestão de pessoas. Antes não, antes nossa clínica era eu, Natália, você e uma secretária. Uma coisa é você lidar com a Natália, minha esposa. Uma coisa é você lidar com 2 pessoas, outra coisa é lidar com 15, né? Com comportamentos, culturas, vivência diferente da sua. Certo, é completamente diferente. Uma coisa é você atender 4, 5 pacientes num dia, outra coisa é 20 pacientes que estão passando na sua clínica. Então, assim, os desafios vão aumentando, vão sendo mais desafiadores, só que nunca deixam de ter. A gente sempre tem que estar em constante evolução, estudo, entendendo quais são os gargalos do seu negócio para a gente prosperar. Eu li um livro muito interessante que o autor ele fala, né? O que as empresas de sucesso vencem ao longo do tempo? Quais são os 3 principais pontos que a gente sempre precisa estar aprimorando para que você não quebre, para que você cresça, né? O primeiro deles, cara, é se atentar aos detalhes, né? Sim. Quais são os detalhes do seu negócio que podem ser melhorados? É nunca achar que tá bom, sabe? Por mais que o processo esteja rodando bem, por mais que você tenha uma equipe engajada, por mais que seus pacientes estejam falando bem, aonde eu posso melhorar? Porque senão você cai em zona de conforto. Se você acha que tudo tá bom, que tá tudo ok, você tende a cair. O mundo nunca é estático, o mundo é dinâmico. Se você não tem olhos para ver onde você pode crescer, melhorar, você está caindo, cara. Tá? Então essa é a primeira orientação, né? Se preocupar com os detalhes. Segundo, cuidar de pessoas e dar feedbacks, que essa era uma dificuldade que eu tinha e hoje virou um ponto forte meu. Eu tinha dificuldade, cara, se eu vejo que você não está trabalhando direito, você está fazendo corpo mole, você não está entregando, eu tinha muita dificuldade de chamar
Claire, vem cá. Cara, tá acontecendo isso, a gente precisa melhorar. A gente precisa fazer agora dessa forma. É difícil, cara. No começo é muito desafiador. Você ter essa habilidade, essa capacidade de comunicar com pessoas dando feedbacks. Hoje, graças a Deus, eu melhorei muito. Eu acho que hoje é um ponto forte meu. Eu não deixo passar nada, cara. Tudo que eu vejo que Já não chama ali, já não foi resolve. positivo, vem cá, fulano, ó, eu vi que aconteceu isso. Da próxima vez, vamos resolver dessa forma. Combinado? E- Combinado. Você não erra mais nisso? Eu faço sempre um trato, Perfeito. né? Eu dou o feedback, a gente não erra mais nisso? Não. Então tá bom, daqui para frente não tem mais esse erro. E isso que você está falando, doutor, ele é fundamental dentro da gestão. Porque quando a gente dá um feedback, se a gente não prepara a pessoa, ela leva para o pessoal. E aí complica. E eu já falo sempre isso. Isso que você falou é muito importante. Eu, antes de contratar as pessoas, né? E às vezes o feedback é mais forte, eu sempre falo assim, isso que você acabou de me falar. Eu falo assim, olha, o que eu vou começar a te falar agora não é nada pessoal. Eu gosto de você. Se eu não gostar de você, eu nem teria te contratado. E eu tô falando isso porque, na verdade, eu gosto de você. Porque pessoas que eu não gosto, que eu sei que não tem potencial, eu nem dou feedback. Eu desisto da pessoa. Já desliga. Se eu tô te dando feedback é porque eu sei que você é boa, eu sei que você tem potencial e eu quero que você melhore. Então, quando eu vejo que precisa dessa intervenção que você está colocando aqui na roda, eu também falo isso, né? Eu falo assim, não é nada pessoal. Isso aqui é só para a gente melhorar o nosso ambiente de trabalho, melhorar o processo, melhorar a dinâmica, para que o paciente tenha uma experiência, para que a próxima vez não aconteça dessa forma. Então é super importante. E outra coisa que tu falaste aí na tua argumentação, que é muito fundamental, é que as pessoas não sabem dar feedback. Elas não dizem como elas querem que seja feito. Elas reclamam, elas dão o famoso puxão de orelha, mas elas não dizem, olha, eu quero que seja assim, assim, assim. Porque quando você ensina, você pode fazer aquilo que você acabou de falar. E aí, estamos combinados? É assim que eu quero, não vai mais ter erro. Então, a gente faz um trato. Essa forma de dar feedback é a mais assertível possível. E com isso, tu não só ganha o teu colaborador, como tu ganha um filho, um amor pela camisa, um respeito, uma admiração por todo esse teu Uma outra coisa profissional. que eu gosto muito de fazer também, que eu acho muito importante, e isso dá senso de pertencimento, quando os colaboradores vêm com um problema, doutor, aconteceu isso, como é que a gente resolve? Eu falo para elas, como você resolveria? Perfeito. Ótimo. Perfeito. Se a ideia é boa, perfeito. Excelente. Você pensou melhor que eu, pode fazer do jeito que você falou. Agora, se eu tenho uma ideia melhor, eu falo, gostei da sua ideia, só que, na minha opinião, se a gente fizer dessa forma aqui, eu acho que o resultado sai melhor. O que você acha? Ah, não, doutor, verdade. Deixar na mão do... Então, pronto, combinado, Excelente. pode fazer dessa forma. Eu gosto muito de botar elas no jogo, porque elas estão na linha de frente, né, cara? Com certeza. Elas têm muito mais a dinâmica ali do que está acontecendo do que eu numa sala de consultório. Então, às vezes, é que nem eu disse, às vezes a resposta está com elas mesmas. Elas sabem resolver o problema, às vezes, melhor do que eu. E aí, se eu não ouço, se eu sou o líder que não ouço, que só eu que sei, que só eu que mando, às vezes eu perco a oportunidade de melhorar um processo que eu não teria capacidade de melhorar. Certeza. Então, eu vi também as pessoas, botar as pessoas no jogo e dar senso de pertencimento para elas. É super importante. E essa é uma característica sua, fazer com que todas as pessoas que estão ali ao seu redor Vamos pro sejam jogo. os proprietários, Claro, sejam cara, todos claro. parte. Eu entendo que a empresa só cresce, cara, quando todo mundo se sente inserido ali no meio, cara, se sente inserido na empresa, seja valorizado por isso. A gente não consegue crescer de forma individual, cara. A gente cresce com gente. É o que mais dá trabalho, é o mais desafiador, mas é isso que faz levar a gente para outro nível. Então, se a gente quer ir para outro nível, tem que entender de pessoas, tem que entender de gente. Não tem como. Certeza. E o outro ponto que faltou, né, que faz as empresas irem para outro nível, é não se acomodar com bom, né? Entender que você só ser bom não basta. Não Você tem faz que a entender o que diferença. o mercado pede. Então é começar a ver as tendências de mercado. Que foi, por exemplo, o que aconteceu com a Nokia, né? A Nokia não fez nada de ruim. Ela só não Só acompanhou fez. a tendência. Não acompanhou a tendência, deixou de existir. Sumiu. Entendeu? Então, às vezes, você fazendo tudo certo, dando feedback, fazendo tudo bacaninha,
o seu processo interno todo ajustado, mas se você não entende o que o mercado te pede, você fica para trás, você deixa de existir. Então é sempre importante a gente estar atentos, né, ao que está acontecendo, principalmente na parte de tecnologia. As pessoas gostam muito de tecnologia. Com Você não certeza. pode ficar, não não faço isso porque isso aqui a gente nunca fez. Não, pô. A gente não Vamos faz lá. isso, é uma ideia boa? Cara, como é que a gente tentar, aplica? Vamos né? cair pra dentro, vamos cair pra dentro. Colocar. Como é que a gente aplica isso? Doutor, a gente sabe que manter uma clínica cheia de pacientes não é nada fácil. Não. Nada fácil. Quais são as estratégias que o senhor utiliza dentro da sua clínica para mantê-la com o nível de clientes, com o nível de pacientes que o senhor tem hoje? Dentro da clínica, com certeza, a experiência, né, no cliente. Não adianta você ter um marketing bom, fazer uma prospecção boa, trazer o cliente para dentro e a experiência dele não for nada daquilo que ele estava imaginando. Então, o paciente precisa ter uma experiência boa, precisa chegar a um local agradável, as pessoas acolhendo bem esse paciente, sendo agradáveis, sendo cordiais, sendo resolutivas. Quanto mais experiência positiva esse paciente tiver, maior chance dele gostar do nosso serviço, indicar para o nosso próximo cliente, né, para o amigo dele, para o parente dele. Então, a recepção inicial é muito importante. Não adianta ele ter uma experiência boa na frente se a gente, como médico, não conseguir entregar, né? O meu papel como médico, né, os demais, o que é? Resolver o problema do paciente. Com certeza. Infelizmente, a maior parte dos colegas, quando um paciente chega no consultório, os pacientes não têm uma experiência boa, né? Às vezes o médico chega atrasado, às vezes a secretária trata mal, não conversa com o paciente, né? E o médico simplesmente não examina, não pede exame, não ouve a história, né? Aquele atendimentozinho de 5 minutos. Então a gente, como médico, precisa entregar o nosso máximo. Afinal de contas, o paciente está ali por quê? De certa forma, ele confia a vida dele na sua mão. Aquele momento ali, eu preciso ser o melhor meu. Eu preciso desconectar de tudo ali. E a minha capacidade ali é estar 100% concentrado no que ele está me falando e como que eu vou ser assertivo no problema dele. Eu fico o tempo todo concentrado. Como é que eu resolvo a vida desse paciente hoje? Hoje ele tem que sair daqui melhor. Eu não admito um paciente sentar no meu consultório e sair igual, sair pior. Ele tem que sair melhor. Então é a capacidade de entrega, de concentração do médico, naquele momento, médico, fisioterapeuta, naquele momento ali, em resolver a vida do paciente. Resolver a vida do paciente e depois, que eu acho um grande diferencial nosso, aquele relacionamento pós a consulta. Porque é isso que vai estreitar o relacionamento, isso vai fazer com que, vai dar oportunidade dele indicar. A gente faz muito também buscativa, né? E aí, Fabi, como é que foi a experiência do Dr. Gosto? Adorei, foi muito bom, foi muito legal, ele me explicou, ele infiltrou, já melhorei, foi muito bacana, muito atencioso. Aí as minhas entram, legal, bacana. Você poderia fazer uma avaliação para a gente ver o que a gente pode melhorar? Fazer um NPS, a gente aplica o NPS e depois... Você tem algum parente, algum amigo que também sente umas dores parecidas com a sua, que o Dr. Tiago também poderia ajudar? Então é fazer uma busca ativa, né? Porque nada mais fácil de ter clientes do que um paciente que já teve a experiência, já teve o sucesso na terapêutica e indicar o próximo. Com certeza. Do que eu preciso jogar um tráfego pago, não me conhece, não sabe como é que é lá na clínica, trazer novamente. É o velho bom boca a boca, né? Exato. A gente conversa muito, não adianta abrir a torneira e ter o ralo aberto. Sim. A gente tem que abrir a torneira e fechar o ralo. É isso aí. Com Eu certeza. até brinco com o Tyron, com o Vinícius. Eu falo assim, olha, não viajem, não faltem de consulta. Porque se paciente de vocês passarem comigo, dificilmente eles vão querer voltar com vocês. É isso aí. Tá certo. Porque entrega, cara, é fazer o nosso melhor. Eu penso muito isso. Eu sou um cara muito intenso. Com certeza. Esse podcast, se eu tô aqui, cara, deixa eu fazer meu melhor. Isso é verdade. Se eu vou estudar, deixa eu estudar direito. Se eu vou atender, cara, deixa eu concentrar. Nada meia boca. Nada meia boca, nada fazer por fazer. É fazer bem feito. Isso é verdade, doutor. É 100% de entrega. E cara. quando o paciente ele percebe que você está fazendo por fazer, ele não volta. Não volta. Não volta e fala mal. Fala Volta e mal. fala mal. Fala Volta e mal. fala mal. Esse é igual a Isso aí. todo mundo. Exato. É mais mais um. Só mais- marketing. É. É só marketing.
Doutor, e assim, logicamente, todo gestor precisa de uma boa equipe. Claro. Isso aí é Fundamental. indiscutível, fundamental. No que diz respeito à construção da equipe, como é que, o que lhe chama atenção, o que faz você... Fala na contratação? Na contratação, isso. Cara, duas coisas. Só que numa contratação eu levo em consideração só duas coisas. Só caráter e capacidade de comunicação. Só isso. Se a pessoa observa ali na entrevista, é claro que caráter a gente não descobre em meia hora. Né? Procuro ao máximo ver quem que é a pessoa que está na minha frente, quais são os valores, o que ela gosta de fazer, o que ela não faz, onde que ela já trabalhou, quanto tempo ela trabalhou, para ver a questão de caráter e se ela tem capacidade de se comunicar. Porque não adianta eu botar uma pessoa na frente ali que não consegue conversar com o meu paciente, não consegue ser claro, não consegue ser objetivo. Então, numa entrevista, formação de equipe, a gente sempre tem plano de carreira, eu sempre começo do básico. Então, uma menina que entra, um colaborador que entra conosco, sempre começa lá na frente. Conforme ela vai ganhando know-how, projeção, ela vai aumentando o posto. Mas para ela entrar conosco, é duas coisas: caráter e comunicação. CC. Isso mesmo. É isso. Perfeito. Realmente. Agora chegou a hora do nosso joguinho. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. É para criar confusão. Não é para criar falsos amiguinhos. Vamos lá. Tô até com medo aqui. Vamos lá. De forma Vamos lá, alguma. doutor Tiago. Nosso joguinho vai ser o mitos e verdades dessas terapias aí que a gente ouve muito falar, né? Legal. Vou começar com uma homeopatia, doutor. Bom, homeopatia não é o que a gente usa na nossa rotina. Tá? A gente vê nos trabalhos de meta-análise, revisão sistemática, a gente não observa remédios, né, doses homeopáticas superiores a placebo. Então, na minha visão, o que são a homeopatia? É a capacidade da mente de acreditar em determinada coisa. Se você acredita que isso aqui vai dar certo, esse copo de água vai dar certo, e você tomar isso com fé, com crença, que vai melhorar, provavelmente você vai melhorar. Né? Porque é o efeito placebo. Sim. Então, assim, homeopatia é uma técnica, uma ciência que eu não utilizo no meu dia a dia. Doutor, ozonioterapia. Mais uma. Segue a linha, segue o baile. Mais uma. Agora vamos mudar um pouquinho. Deixa eu pescar aqui. Ó, ozônio, vamos lá, vamos falar um pouquinho Vamos. de ozônio. Ozônio ajuda no processo de recuperação. Tá? O ozônio isolado eu não acho tão interessante. Tá? Tem Sim. vários colegas, bons colegas, que junto com uma visco-suplementação, junto Sim. com uma onda de choque, fazem também ozônio. Tá certo. O ozônio prepara o ambiente, deixa o ambiente menos hostil, deixa o ambiente mais preparado para melhora. Agora, apenas o ozônio, eu acho que a gente vê, na verdade, né, nos trabalhos, que não difere muito de placebo. Placebo, exatamente. Então, só o ozônio eu não acho interessante. Exatamente. Agora, o ozônio associado com uma outra técnica, uma visco-suplementação, um ortobiológico, uma onda de choque, aí eu acho que faz sentido. Aí vai pela outra Agora, clínica. você tem na sua clínica? Não, por quê? Eu não vou investir num equipamento que eu preciso de outro para ajudar. Para poder ter exatamente. resultado. É verdade. Entendeu? Eu acho que não faz tanto sentido. PRP. PRP já é diferente. Agora, PRP tem muito respaldo literário. Inclusive, fui até chamado agora para escrever o capítulo de ortobiológicos no livro do Quadril, Sociedade Brasileira de Quadril. E eu estou tendo dificuldade sim. de colocar apenas 20 referências. Porque na minha pesquisa assim, eu já achei mais de 60 referências, tipo, com um bom respaldo, com um bom nível de evidência, que o PRP funciona. Então, assim, o PRP, o que é PRP, para quem não sabe, né? São células do nosso próprio corpo que ajudam no processo de cicatrização. Nada melhor do que o nosso próprio corpo para ajudar no processo de reparo. Nada melhor do que células autólogas, células do nosso próprio corpo. O que essas células vão fazer dentro de uma lesão? Elas vão fazer com que vão fazer sinalizações para que fatores de crescimento atuem naquele local. E um processo de diferenciação celular. Então, quando eu faço um PRP, o PRF, que é plasma rico em fibrina, numa lesão, eu melhoro muito a capacidade regenerativa daquele órgão, daquele tecido.
Então, a gente tem bastante apreço por isso. Infelizmente, hoje, o Conselho Federal de Medicina ainda não regularizou, mas isso não por não ter evidências científicas, isso é mais questão política. Sim. Tá? Tanto que fisioterapeutas usam, algumas outras classes, o dentista usa bastante, os reparos dentários, e os resultados são muito bons. Então, hoje ainda o conselho ainda não permite fins comerciais, apenas a fins de estudos, pesquisas, mas a gente vê que tem bom nível de evidência que funciona. Bom, terapia neural. Terapia neural? Terapia neural. Essa eu não conheço. Como é que é? Então, como é que é? Então já disse tudo. Saber. É uma terapia com lidocaína, com procaína, aplicação superficial e profunda. A proloterapia. Seria isso? Por aí. Se for proloterapia tem validação por quê? Porque a gente sabe que tem muitas fibras sensoriais superficiais que elas estão acometidas. Então, se você numa área ali, você faz várias sessões terminais ali de xilocaína, de ropivacaína, você melhora ali a sensibilidade. Sim. Por exemplo, para aquelas dores miofasciais generalizadas, todo o trapézio. Sim. Quando você faz várias sessões ali de proloterapia, você melhora. Não apenas isso, uma massoterapia, terapia manual, né? Sim. Uma fisioterapia bem feita, o próprio TENS, eu acredito. Laser, muito bom. E tem bons resultados sim, cara. Com certeza, Tiagão. Bom, antes de finalizarmos, gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença, Tiagão. Depois de um dia inteiro aí de labuta. Prazer estar aqui. Poxa, cara, você tá se disponibilizando, vindo para cá e assim, soltando esse turbilhão de informações. Eu particularmente, eu tô aqui, eu vou sair daqui já diferente. Já vi muita coisa bacana. Quando o doutor Rodrigo foi no episódio, Rodrigão, né? Eu falei para ele, doutor... Ali é. Estou louca para fazer medicina. Cada dia eu acho que eu... foi mesmo. Eu estou ficando apaixonada. Exatamente. Acho que eu fiz a área errada. Pô, mas é imensamente gratificante. Eu sou formada em administração. A administração é top também. A gente vai inverter. Você vai virar médico, vai virar... É verdade. Vamos inverter. E assim, mas eu fico encantada olhando vocês falarem, como vocês falam, assim, acho que... E eu, assim, tentando entender milhares de siglas, e aí me faz pesquisar, me faz estudar. Eu tô alucinada e gostei demais, assim, uma bomba de informações gigantescas. É porque, assim, quando o Dr. Rodrigo conhece, é meu amigo, um cara muito estudioso também, quando a gente faz, não são todos os médicos, quando a gente faz um negócio que a gente gosta, com amor, o processo é mais fácil. Isso. Né? Eu costumo dizer que parece meio clichê, né? Mas é verdade. Meu trabalho ali eu acho muito fácil, porque eu gosto do que eu faço, é legal. E tudo que envolve a medicina, né? Conversar sobre medicina, aqui, por exemplo, nesse momento, para mim é muito tranquilo. Prazeroso. Porque eu gosto de falar sobre isso. É um assunto que é minha rotina, meu beabá, que me encanta. Eu gosto de aprender. Então, assim, da mesma forma que a gente passa alguma coisa, a gente aprende. Por exemplo, você acabou de me ensinar aqui que eu não sabia, que era, como é que chama? A neuro... A terapia neural. Terapia neural. Tá fazendo as pápulas e... Isso, é aprendizado, a gente vai aprendendo. Então, assim, quando a gente faz o que nós nos propomos com amor, com dedicação, o negócio fica mais fácil. Com certeza. Não é um negócio pesado, né? Tem que ir de novo no meu trabalho, com tem que vir aqui. E é uma coisa fluido. É uma coisa que ela fala para mim, poxa, eu não vejo você fazendo outra coisa. Porque você chega falando dos pacientes, então assim, é uma entrega. Né? E o paciente percebe que você tá entregue ali naquele momento ali para resolver o problema dele. É o que eu sei fazer da minha vida, né? É o que eu sei fazer o quê? Né? Então... É o que eu sei fazer da minha vida, é o que eu gosto de conversar. Então, doutor, fale pra gente onde é que as pessoas, os nossos ouvintes podem encontrar, fale da sua clínica. Rede social. Com certeza. Momento pub. Vamos lá. Bom, para quem quer conhecer o nosso trabalho, né, acho que nada melhor do que o meio de divulgação que a maior parte das pessoas usam, né, que é o Instagram.
O nosso Instagram é @Dr. Menescal e o da clínica é @Clínica Perform, tanto Instagram quanto Facebook. Lá a gente fala bastante o que nós conversamos aqui sobre a questão de performance, de emagrecimento, de qualidade de vida, de reabilitação, de tratamentos diferenciados para lesões, que é o nosso dia a dia. E para quem quer conhecer a nossa clínica, o nosso espaço, a Clínica Perform está ali na Sambaquis, Galeria A, perto ali do Coco Bambu, da Igrejinha São Luís Rei de França, bem na esquina ali, é um prédio novo, um espaço bem legal, construído e pensado em vocês, proporcionar conforto, proporcionar um acolhimento, um ambiente bem acolhedor, para que vocês, ao terem essa experiência, realmente gostarem e indicarem os amigos, indicarem quem precisa, nós podermos ajudar. Vai ser um prazer receber todos. E tem o Perform Cash também. Perform Cash. Esse Também. trabalho que vocês fazem aqui, a gente procura desenvolver também com assiduidade, uma vez por mês. A gente sempre procura botar um profissional referência, seja da nossa clínica, seja algum profissional do mercado mesmo, da cidade, que a gente entenda que faça diferença na vida dos pacientes, como vocês fazem também, a mesma proposta de vocês, para entregar conteúdo de qualidade. O Perform Cash é o nosso canal no YouTube, @Clínica Perform também. Lá vai ter muito podcast legal, falando principalmente de lesões, reabilitações e performance esportiva. Bacana, muito bacana. Muito legal. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado eu, cara. Tamo junto. Com É certeza. um grande prazer estar aqui com vocês. Eu Vocês que são agradeço. pessoas que, como eu disse no Agradeço começo, imensamente. que eu tenho de coração. E estou muito feliz de estar aqui hoje junto com vocês, podendo falar um pouquinho do nosso dia a dia. Com certeza. E se você gostou do episódio de hoje, não deixe de seguir o Evolução 98, não deixe de seguir Dr. Menescal. Já estou certeza. inscrito já. Ai. Com certeza. Falta só ativar o sininho. Sininho, não esqueça. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.